Olá, queridos, queridas, meus amados e minhas amadas. Vamos começar agora a fazer uma revisão de História e Atualidades para o concurso da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Vocês se lembram que a nossa parte de História ela vem lá da redemocratização até os dias atuais. Os dias atuais a gente está seguindo a partir das atualidades. Então, nós vamos responder questões até o governo Temer. O governo Bolsonaro, vocês viram que na atualidade, a gente está acompanhando isso, vocês também acompanhando pelos noticiários, não é verdade? Então, a nossa primeira questão, ela fala assim: na primeira metade da década de 1980, começaram a surgir as propostas iniciais de política anti-inflacionária alternativa. Vocês se lembram que o final dos governos militares deixou a inflação desenfreada no governo brasileiro. No início da década de 80, quem vai assumir essa batata quente é José Sarney. Ele não foi eleito, mas ele era vice de Tancredo Neves. Tancredo Neves bateu a caçuleta e ele assumiu o governo com essa missão de uma política anti-inflacionária alternativa. Esses estudos construíram o pano de fundo para o Plano Cruzado, lançado em 1986. Em 1994, o Plano Real, enfim, conseguiria domar a inflação. Quem foi que domou a inflação? Meados da década de 90, o Plano Real, lá com Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. No intervalo desses dois planos, houve uma sucessão de outros. Lembra que eu falei para vocês que José Sarney é o homem dos planos econômicos? Pois bem, ele criou um monte de planos econômicos. E aí a questão diz o seguinte: a respeito de um dos planos econômicos implementados no Brasil, no período citado pelo texto acima, é correto afirmar. Primeiro, quando a gente lê uma questão, precisamos interpretar essa questão. Essa questão está querendo saber de você, candidato, sobre a política anti-inflacionária da década de 80. Na década de 80, nós temos José Sarney, quando ele assume o governo do Brasil, era o Plano Cruzeiro, e aí ele logo cria o Plano Cruzado, corta zeros, essa coisa toda. Aí ele criou o Plano Bless, o Plano Verão, o Plano Cruzados Novos, criou vários planos até o Plano Real, até ele deixar a presidência, que é em 1989, que houve novas eleições. Então, nunca se esqueçam, vai cair uma questão dessa na nossa prova e eu não quero que vocês percam por falta de atenção. O que é que caracteriza os planos econômicos da década de 80? Congelamento de preços. O que é que eles fazem? Eles tabelam os preços, você não pode aumentar o preço. Consequentemente, tabelava-se também os salários. Tabelam-se os preços, congela-se os preços, tem historiador que também usa a palavra congelar ou tabelar os preços. O Estado se metia na economia. O que significa dizer? Era um Estado intervencionista, um Estado que tomava medidas em relação à economia. Então, o que caracteriza a política monetária, a política econômica da década de 80, que foi considerado como alguns como década perdida devido toda essa questão de controle da inflação. Aí todos os governos, era essa preocupação, o que fez com que outras coisas ficassem às margens da sociedade. Todas as vezes que vocês lembrarem dos planos econômicos do governo Sarney, todos, o Plano Verão, o Plano Bless, o Plano Cruzado Novo, todos tinham como característica o tabelamento de preços, que também é congelamento, e a intervenção do Estado na economia. Sendo assim, a nossa resposta certa é a letra E de escola, porque ela que traz assim, ele quer saber. É correto afirmar a respeito desses planos. Aí a letra E diz: o Plano Cruzado, certo, foi o plano criado por Sarney, de 1986, caracterizou-se pelo tabelamento de preços e pela intervenção do Estado na economia. Essa questão aqui, eu sei que vocês sabem, porque vocês tiveram aula comigo, mas se vocês, ou
eu sei que também prestaram muita atenção, você podia pegar só pelo enunciado da questão. Lá em nosso tópico frasal, que é o tópico que inicia o nosso texto, ele diz assim: na primeira metade da década de 80, começaram a surgir as propostas iniciais de política anti-infracionária alternativa. Esses estudos construíram pano de fundo para o plano cruzado. Então, a gente já sabe que era o plano cruzado. Como nenhuma das alternativas falou em plano cruzado, essa aqui você já responderia por eliminação. Você nem precisava de um conhecimento prévio para acertar essa questão. Mas a letra da questão é a letra E de escola. Muito bem, você que acertou. Vamos lá para a questão número 2. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Brasileira. No que tange a algumas disposições no novo texto constitucional, é correto afirmar. É interessante lembrar que a redemocratização começa lá com Geisel, né? Quando ele acaba com o bipartidarismo, a existência de apenas 2 partidos, permite a criação de vários outros partidos, que nós temos toda assim a lei da anistia lá com João Figueiredo, tivemos mais diretas já. Por quê? As eleições elas ficaram diretas para governadores e prefeitos e não para presidentes. Então, nós vamos ter o seguinte: aí começa uma reabertura democrática, que chama de redemocratização, a volta dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, dos direitos coletivos dos indivíduos. Então, o que é que acontece? O que é que vai concretizar essa democracia no Brasil? A Constituição de 88. E essa Constituição trouxe um monte de direitos, nos assegurou vários direitos que hoje são muito importantes para um Estado democrático de direito da qual a gente vive. Aí essa questão ele diz assim: 1. Foi estendido o direito de voto aos analfabetos. Gente, analfabeto vota? Você só lembrar se aquele seu vizinho analfabeto, se seu vozinho, se sua vozinha, se seu pai, se sua mãe, que são analfabetos, eles votam? Votam sim, eles só não são obrigados, eles são facultativos. O analfabeto, ele pode votar, ele só não pode ser eleito. Se ele for analfabeto, não pode ser eleito. Lembre do caso de Tiririca, né, que teve que provar que sabia ler e escrever. Porque para candidatar-se a algum cargo eletivo, você tem que saber ler e escrever. Então, essa primeira parte da outra coisa, respondam as questões em parte por parte. Leia o texto todo por parte, veja as questões por parte, leia cada questão, para que você não perca uma questão que você tem condições de acertar. No concurso municipal, gente, as provas, geralmente, elas são fáceis, mas aí é assim, você tem, não é quanto você acertou, é quanto você errou. Tem que errar pouco. Foi estendido o direito ao voto aos analfabetos? Foi. E aos adolescentes a partir dos 16 anos de idade. Se pergunta, quando é que a gente é permitido tirar o título de eleitor? Aos 16 anos. Esses 2 grupos, eles têm o direito de votar. O adolescente pode tirar o título de eleitor aos 16, o analfabeto pode votar, agora ele não é obrigatório, entenderam? Eles são facultativos, é só se eu quiser. Eu, por exemplo, tirei o meu título de eleitor aos 18, porque na minha primeira eleição, não teve, quando eu tinha 16 anos, era eleição federal, meus pais tiveram muito interesse, eu também não, então eu só tirei meu título quando foi para votar para prefeito. Pronto, então a primeira questão está correta. Então, lá nas alternativas, a gente pode eliminar só a letra B de bola. Eliminamos a letra B, porque a letra B diz que não está o 1 como verdadeira, e a 1 a gente sabe que é verdadeira. Então, vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz: a tortura. O que é tortura, gente? Eu bater alguém, constranger alguém, a integridade física e mental, por qualquer outra coisa. Eu bato para alguém... eu bato alguém para alguém dizer, eu encontrei alguém com um cigarro de maconha, eu vou lhe bater para você dizer onde você comprou essa maconha. Então, isso é tortura. Aquela tortura psicológica, dizer, se você não fazer isso, eu vou matar sua família, eu vou matar você, se você depor contra mim, eu vou te matar. Isso é uma tortura psicológica, né? Aí, a tortura e o racismo. O racismo é quando eu discrimino alguém por causa de cor, raça, etnia, origem social e até... o lugar da pessoa mora e até religiosa.
Isso é racismo. Tortura e racismo foram reconhecidos como crimes inafiançáveis. Eu falei aqui em outras aulas que o racismo é inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. É verdade. A tortura também. Inclusive, os direitos fundamentais lá da Constituição de 88, elas são direitos, não são direitos absolutos, são direitos relativos. Inclusive, a vida é um direito absoluto, é um direito relativo. Professor, a vida é um direito. Eu tenho o direito de morrer, pois é. E aí o que é que acontece? A tortura, ela se caracteriza como direito absoluto. Não existe exceção para a tortura. Há uma discussão na doutrina aí de que aquele que é chamada teoria da bomba relógio, mas não é aceita por todos os, não é aceita pelos tribunais, não é aceita por todos os juízes. Justamente se uma pessoa botou uma bomba em um certo local e aí eu encontrei a pessoa, aí eu vou torturar ela para dizer onde botou a bomba, que é a integridade física dela em prol da vida de tantas pessoas, mas nem assim é permitido. É uma teoria apenas, viu? Então, a 2 também está correta, a gente já elimina. A gente já eliminou a B, a gente agora vai eliminar a D, porque a gente sabe que a 2 está correta. Então, a gente está em dúvida entre A e C. Só que nós temos uma tendência total de fazer o quê quando a gente está em dúvida? De assinalar a incorreta, né? Porque nós somos seres humanos, e ser humaninho é assim, né? Então, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver a 3. Foram determinadas medidas de proteção ao meio ambiente. Gente, a Constituição nos fala que o meio ambiente deve ser protegido? Sim, ele diz que o meio ambiente deve ser protegido. E aos grupos indígenas, índios e negros também são protegidos pela nossa Constituição. Então, a nossa resposta é o quê? Estão corretas as complementações contidas em 1, 2 e 3. As 3 questões estão corretas. A letra C é a letra ser de coração. Vamos lá para a questão número 3, ainda falando desse período da década de 80, vamos falar ainda da Constituição de 88, ela que legitima, que concretiza a nossa questão da democracia, da democratização brasileira. Ele diz assim, a questão número 3. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição que se encontra em vigência no Brasil, que é a Constituição Cidadã de 88. A respeito da história da construção e da aplicação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. 1. Essa Constituição ampliou os direitos civis. Sim, ampliou todos os direitos civis, políticos e sociais. Sim, ampliou todos os direitos, tais como previdência social. Você tem direito à previdência social? Temos sim. Se eu contribuir, eu terei direito. A proteção à maternidade e à infância, sim, está lá no artigo 7º, e a garantia de acesso universal à educação e à saúde. Certíssima, a nossa questão número 1 está correta. Então, aqui a gente elimina a C e a D. Elimina porque diz que a 1 não está correta, então a gente já elimina a C e a D. Vamos analisar a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Após 30 anos de promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3 do artigo 3º da Constituição, que diz assim: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Gente, a gente conseguiu erradicar a pobreza no Brasil? Conseguimos? A gente conseguiu acabar com a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Infelizmente, ainda estamos que é chamada aqui, é um dos objetivos da Constituição, ele é chamado de medida programática, se programa para no futuro. Inclusive, a lei orgânica de Paulo Afonso fala disso, né? Está errada, né? Que nós não erradicamos a pobreza, infelizmente. Então, a 3 está errada, a gente já elimina, a gente não elimina, a gente já elimina a E, né? Porque a E diz que a 1, a 2, a 3 e a 4 estão verdadeiras, a gente já elimina a E, nós já estamos aí com a nossa resposta, né? Aliás, a gente está entre A e B, A e B. Porque a gente vai ver agora a quarta se confirma. Porque se não se confirmar, se só a 1 for verdadeira, é a letra A. Se as duas, se a 1 e a 4 forem verdadeiras, serão a B. Vejamos. A questão número 4, ela diz assim:
Essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. Você sabe que isso é verdade, né? A Constituição de 88 rompeu com aquele período militar que a gente viveu durante 21 anos. E atender ao processo de redemocratização. Essa questão está corretíssima, nossa letra certa é a letra B de beijinho, que eu acabei de comer, né? Uma gordurinha, porque a gente é dessas, né? Deixa eu devolver aqui os pincéis, porque não vou usar neste momento, não quero escrever, quero só falar que eu sou dessas. Pessoal, essas questões foram referentes à década de 80 do governo José Sarney. O que é que vocês não podem esquecer? Que José Sarney foi o primeiro presidente após era militar, ele não foi eleito, ele era vice de Tancredo Neves, ele governou de 86 a 89, foi nele que se promulgou a Constituição de 88, que foi uma Constituição participativa, uma Constituição que ampliou e garantiu direitos assegurados até hoje, graças a Deus, é nossa Constituição. O homem dos planos econômicos, e todos os planos econômicos dele teve como objetivo, ou caracterizou-se pela tabelamento de preço e intervenção do Estado na economia. Nós fechamos agora algumas questões sobre Sarney, e agora, quem foi o presidente? Eu te pergunto, você que está estudando, que sabe tudo sobre a história do Brasil, quem é o próximo presidente pós-Sarney? Que, inclusive, é o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo, o primeiro presidente eleito pelo povo pós-governos militares. Quem? Aquele, o caçador de marajás, aquele que ia vestir os descamisados e calçar os descalços, o bonitão das tapiocas, das alagoas. Quem? Fernando Collor de Mello. Então, as nossas próximas questões, eu vou falar de Collor e também de Itamar Franco, que é o vice que sucedeu após o impeachment sofrido por ele. Pois é. Collor sofreu impeachment, que significa afastamento. 2 presidentes do Brasil sofreram impeachment. Quem? Fernando Collor de Mello, lá em 92, e Dilma Rousseff, lá em 2016. Vamos falar de Collor, o caçador de marajás, o alagoano que vestia os descamisados e calçava os descalços. Esse era o tema de campanha de Fernando Collor de Mello. Vamos lá, questão número 4, ela fala assim: em setembro de 1992, o presidente Fernando Collor de Mello era afastado de seu cargo, que é o impeachment. 3 meses depois, era aprovada a perda de seu mandato e suspensos os seus direitos políticos por 8 anos. Dentre as causas desse desfecho, pode-se indicar. Primeiro, deixa eu dizer a vocês, Fernando Collor de Mello tinha sido deputado estadual por Alagoas, tinha sido prefeito de Maceió, tinha uma carreira política, era um jovem de 36 anos, vocês sabem, para se candidatar a presidente tem que ter no mínimo 35 anos, foi o presidente mais jovem que o Brasil já teve, porque todos os outros na casa de 60, 70, ele tinha 36 anos. Então, quando ele começou a governar, primeiro nesse embate econômico, ele criou o plano, né? Lembra do plano Collor, que confiscou a poupança do povo, né? Lá com Zélia Cardoso de Mello, a sua ministra do Planejamento, ministra da Fazenda. E aí o que acontece? Foram surgindo várias denúncias de corrupção, muitas denúncias de corrupção, de que Collor usava, isso que foi usado muito na Lava Jato, que ele fazia troca de favores para beneficiar empresas a fazer obras do governo. Quem fazia isso era o PC Faria, o Paulo César Farias, que era tesoureiro da campanha de Collor, que fazia essas denúncias. Há pouco tempo, eu li um livro de Pedro Collor, que disse Pedro Collor é o irmão de Collor que fez as denúncias. E aí eu consegui compreender como foi essa questão familiar e por que o irmão o denunciou. Ele já morreu, né, Pedro Collor? Então, essas denúncias, um desemprego desenfreado, uma agonia assim. Primeiro, a população brasileira
depositou neste governo muitas esperanças, né? Devido à questão do que a gente estava vivendo, da inflação, da economia, tudo era caro, tudo, a vida era o preço da morte, a vida era muito difícil, lá na década de 90, e todo mundo depositou em Fernando Collor essa esperança, que a gente está certo, a gente tem que depositar esperança em pessoas que vão governar o nosso país. E aí, no primeiro dia, ele decretou o Plano Real, ou Plano Collor, que foi esse congelamento dos preços, depois denúncias de corrupção, escândalos, desemprego desenfreado, e não teve jeito. Um certo dia, saiu na revista Veja, Pedro Collor conta tudo. Pedro Collor, irmão de Fernando Collor de Mello, contou tudo à revista Veja, com provas de que o irmão realmente estava em esquema de corrupção, junto com Paulo César Farias. E aí ele sofreu impeachment, porque a Câmara, lembra que eu já expliquei isso para vocês, que a Câmara aceitou as denúncias, o Senado, a Câmara aceita a denúncia, ali já está aberto, tipo abertura de inquérito, a Câmara aceitou a denúncia, vai para o Senado é quem faz a investigação e quem julga, e aí no dia que a Câmara aceitou as denúncias contra Collor, ele renunciou, mas mesmo assim ele sofreu as consequências da perda do mandato e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Então, quais foram as causas desse impeachment de Fernando Collor de Mello? Aí a letra A, ela diz assim, as denúncias pela imprensa. Sim, né? A revista Veja publicou lá a cara de Pedro Collor conta tudo. Escândalos de corrupção, escândalos, sim. Desemprego e recessão? Será? Vamos ver a letra B. A hiperinflação, que não foi evitada, gerando séria... Gente, o que é crise social? É manifestação, é o povo, isso é crise social. Quando fala em economia, em dinheiro, em bancos, isso é questão econômica. Então, a hiperinflação que não foi evitada e gerando séria crise social. Não gerou crise social, gerou crise social também, por causa da, mas gerou crise econômica. A C, a derrocada no processo de privatização da economia e a liberação de preços. Vocês lembram que eu disse a vocês que ele, Fernando Collor de Mello, ele que trouxe essa ideia da venda das estatais, só que ele vendeu um ou dois dos empresas estatais, ele não conseguiu implantar, de fato, o neoliberalismo aqui, porque ele teve que sair, né? Então, não foi ele. Foi Fernando Henrique. Embora Fernando Henrique diga eu não sou neoliberal, mas as práticas dele foram bem neoliberais. Aí a D diz, a energética oposição do governo ao modelo neoliberal, ao contrário, o governo Collor era a favor do neoliberalismo, a não intervenção do Estado na economia. Lembra que eu falei para vocês, lá em Sarney, lá na década de 80, era a intervenção do Estado na economia. Pronto. De Collor para cá é a não intervenção do Estado na economia. É o Estado mínimo, é o Estado neoliberal. E é a forte pressão dos grupos financeiros, tendo como objetivo a renegociação da dívida externa. Essa não é a resposta certa, a resposta de fato é a letra A de amor. Gente, tem uma questão que eu esqueci de falar para vocês, de Sarney, que ele decretou a moratória, e aí causou uma euforia total na economia. O que é decretar a moratória? Ele disse na época que não ia pagar os juros da dívida externa. Aconteceu um fuzuê total na economia. Vocês sabem que a economia, a bolsa de valores, não sei o quê, os bancos, eles têm nervos, né? Que eles ficam nervosos. A bolsa hoje está nervosa. Ela tem um sistema nervoso, né? A economia tem todo o sistema que a gente tem. Então, quando ele decretou a moratória, houve uma questão nervosa na economia, porque acreditou-se que ia ter uma guerra, já que o Sarney disse que não ia pagar os juros da dívida externa. Mas voltando para Collor realmente é letra A, denúncia pela imprensa, escândalo, desemprego, recessão. Letra A de amor. Vamos à questão número 5, ainda falando do nosso alagoano, conterrâneo nordestino e nosso vizinho aqui, né? A questão número 5 diz assim, analise o texto. Analise é aquela pessoa que fica analisando o seu auxílio emergencial, né? Analise, mas tem coisa, viu? Está lá, analise. Analise o texto.
Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a campanha eleitoral era moderno. Collor, o moderninho, né? Ele corria, ele era bonitão, ele falava com os jovens, prometia modernizar o Brasil. E sua própria figura jovem, bem como a de alguns de seus ministros, forneciam suporte a esse tipo de discurso. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado. O que é a diminuição do papel do Estado? Neoliberalismo. O que incluía a defesa do livre mercado, a abertura para as importações, é mercadoria de fora vindo para cá. E um país, para ele crescer, ele tem que vender mais do que comprar. Então, ele tem que exportar mais do que importar. E aqui ele estava abrindo o nosso comércio para as importações. O fim dos subsídios e as privatizações. Quem disse isso fosse meu amigo Cláudio. Quem é seu amigo Cláudio, professora? Cláudio Vicentino. É um historiador super, que eu gosto muito dele. Caio Prado Júnior, Cláudio Vicentino, assim são os meus preferidos, e Giampolo Dorico. Para o presidente, a que o texto se refere, modernizar o Brasil significava o quê? Nacionalizar os setores econômicos? Obviamente que não, que ele queria vender as nossas estatais. Proteger a economia? Não, que ele abriu a nossa economia. Aí ele diz, adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial? Pode ser. Implantar um modelo econômico intervencionista. Ele não era intervencionista, ele era neoliberal. Neoliberal é o contrário de intervencionista. Reduzir a pobreza do país por meio da abertura econômica? Claro que não. Quando a gente abre a economia, a gente não diminui a pobreza. A questão no número certo é a letra C de coração. E aqui a gente falou sobre algumas questões de Collor. Na próxima aula, a gente ainda vai voltar falando dessa criaturinha muito grata, que é Fernando Collor de Mello. Espero que vocês continuem estudando, porque o sucesso é certo.